Áudio está ótimo, obrigado. Faço também um convite sobre a apresentação de hoje, de que ela está sendo transmitida via Instagram. Quem estiver assistindo por Instagram no celular, gire a tela, né, para que veja na horizontal com um enquadramento melhor. E nós estamos hoje também transmitindo pelo YouTube, pela primeira vez pelo YouTube. Então, quem for assistir pelo YouTube, a recomendação é que veja pelo computador ou pela televisão, né? Quem for assistir pela televisão ou pelo computador, assista pelo YouTube, porque a imagem do Instagram vai estar na vertical, vai ficar invertida. Então, quem assistir tanto pelo computador como pela televisão, prefira o canal do YouTube, tá bem? No YouTube é o canal da Maratona Cultural. Esperar mais um minutinho, mais algumas pessoas entrarem. Nós já estamos aí com 30 pessoas assistindo aí que entraram. Já a gente começa a nossa apresentação. Dá mais 1 ou 2 minutinhos para iniciarmos. O pessoal está falando que tá bom, o som tá boa, a imagem, que ótimo. Acho que vai correr tudo bem desse modo. Sejam todos bem-vindos. Bom, pessoal, vamos começar então dizendo os chamados, né, os nossos recados, nossos convites e agradecimentos desse início de apresentação. Esse é o projeto Museu Virtual. Nós trabalhamos com Lei de Incentivo à Cultura Municipal. Esse projeto ele é uma iniciativa e uma realização do Instituto Maratona Cultural. O Instituto Maratona Cultural faz diversas ações culturais pela cidade e esse projeto de Museus Virtuais é mais um entre os tantos projetos. O Museu Virtual ele acontece desde 2013. Então esse é o 7º ano de atividades do Museu Virtual e nessa temporada está literalmente virtual devido à quarentena. Nós estamos todos assistindo e transmitindo de casa. Eu aqui estou transmitindo da minha casa, a projeção está sendo feita numa parede do meu apartamento e está chegando a imagem via mídias sociais para vocês. Lembrando que a apresentação de hoje está sendo transmitida pelo Instagram do Instituto Maratona Cultural nessa live. E a live também está sendo transmitida via YouTube. Para quem for assistir a apresentação no computador ou na televisão, sugiro utilizar o YouTube, que a tela já estará na horizontal. Devido a essa filmagem, hoje eu coloquei meu celular na horizontal, diferente da semana passada, para termos melhor enquadramento. E quem for assistir pelo celular, escolha entre o Instagram e o YouTube, tá bem? O nosso projeto ele conta com apoio e patrocínio. Quem nos patrocina nessa temporada é o Corporate Park. E o nosso grande parceiro é o Paradigma Cinearte, onde as sessões normalmente acontecem. Para quem está conhecendo agora o Museu Virtual, nós fazemos aqui em Florianópolis as apresentações em salas de projeção de cinema. E normalmente, a temporada passada, essa temporada, acontece no Paradigma Cinearte. Devido à quarentena e as atividades estarem suspensas nos cinemas, nós estamos transmitindo então via redes sociais, mídias sociais. Tá bem? O meu nome é Cláudio, eu sou arte educador, serei o guia por essa transmissão online de Museu Virtual. E nessa temporada nós privilegiamos na hora de montar os roteiros, biografias de artistas ou a arte desses artistas específicos. Ao todo são 10 roteiros, cada um tratando de um artista diferente. E esses roteiros eles foram criados. Alguém está perguntando sobre o YouTube aqui. Sim, no canal do YouTube também está sendo transmitido, no canal Maratona Cultural. Tá? Procurem lá, quem for ver pelo YouTube, Maratona Cultural. E nessa temporada são 10 roteiros tratando de biografias de artistas. Hoje o artista que nós iremos falar e explanar, mostrar um pouco da sua carreira é o Claude Monet, importante artista do impressionismo francês. Tá bem? Pessoal, nesse momento eu vou desativar as mensagens para que elas não fiquem passando durante a apresentação, cobrindo as pinturas
as cenas que serão mostradas, e vocês vão poder ter a tela mais cheia, mais completa, sem interrupção. Tá ok? Pois bem, começaremos então falando do Claude Monet. O Monet foi um artista que nasceu em 1840 e faleceu em 1926. Teve uma vida longeva e bela de 86 anos de muita produtividade artística. A foto que eu coloco aqui abrindo a nossa apresentação é uma foto do jardim aquático, do jardim japonês de Monet, em Giverny, onde hoje funciona a Fundação Monet em Giverny. Aquático, com diversas plantas aquáticas, nenúfares, ninféias, a ponte, a famosa ponte japonesa, que ele tantas vezes pintou, e uma vegetação muito vasta em torno, riquíssima de flores variadas de diversas cores, com salgueiros, chorões, bambuzais, enfim, é extremamente rico esse jardim, e conhecê-lo e visitá-lo pessoalmente é de uma emoção muito grande. Eu estive em Giverny há 2 anos, comparo com um santuário no sentido artístico, no sentido do belo e no sentido da natureza. Ele constitui um jardim de Giverny. Essa é a parte externa da casa, onde temos aqui o jardim aquático, os diversos nenúfares. E para quem já conhece um pouco da pintura desse artista, olhando o local em que ele viveu e que ele constituiu como cenário para suas pinturas, já irá reconhecer os diversos quadros em que ele pintou os reflexos da natureza na água, os nenúfares flutuantes, os reflexos das nuvens e do céu na água. Lá ao fundo, a residência da família Monet, em meio ao seu vasto jardim. Abrir uma outra foto. Aqui são fotos do Google na Fundação Monet, em Giverny, em que nos disponibilizam algumas imagens 360 graus, onde a gente pode acompanhar melhor o entorno, né, todo o contexto do local. Vejam aqui, ó, os nenúfares, a água, os reflexos da natureza, reflexos do céu e das nuvens. E para qualquer canto que a gente vire, tem flores brotando, flores colorindo esse cenário. O Monet, ele constituiu nessa época de sua vida a ideia de jardins em sua residência em que pudessem estar floridos em qualquer época do ano, exceto no inverno rigoroso da nevasca. Mas ele foi organizando flores para cada estação do ano ele ter referências e modelos de pintura. Abri uma outra foto agora, mais próximo da casa e o jardim aos arredores da casa. Essa é a casa em que o Monet viveu nos últimos 40 anos de vida. Hoje a Fundação Monet recebe milhares de turistas anualmente. Aqui a gente está vendo a cena tirada, uma foto tirada num dia com muitos turistas aqui circulando pela localidade. Mas vejam só, diante da casa os caminhos de jardins, as várias fileiras de flores diferentes. E hoje a Fundação procura manter as mesmas espécies de plantas que foram cultivadas pelo artista. Vamos ver essa outra imagem do jardim. Diante da casa nós temos esse jardim com vários canteiros de flores,
organizado justamente para receber cenários que se tornaram parte de suas pinturas. Diz que o Monet era tão rigoroso na composição e no arranjo cromático, que se uma flor tivesse brotado num lugar que ela não devia, ele arrancava ali dali e a plantava em outro lugar, né, no local adequado. E depois, no outro lado do terreno, é que tem as plantas aquáticas, o jardim de plantas aquáticas. Nós vamos agora entrar na casa do Monet, conhecer um pouquinho do estilo de vida desse artista, o local em que ele residiu e conhecer também ali a história de vida do pintor. Aqui nós estamos entrando na casa do Monet. O Monet ele nasceu em Paris em 1840, com 5 anos de idade seu pai mudou para Le Havre, onde ele passa a infância e a adolescência dele. É lá em Le Havre que ele se torna aluno de um pintor de paisagens, fazia pinturas ao ar livre na região, o Baudin, e é onde ele tem contato com a pintura, onde ele ingressa na sua carreira de pintor. Depois o pai, quando concede a ele o direito, né, ele dá o direito de ser um estudante de artes, que ele vai buscar a carreira como artista, porque nessa época os pais normalmente eles queriam uma outra profissão, ou diplomática, ou envolvida com direito, medicina, para seus filhos, e nem todos concediam o direito aos jovens de se tornarem artistas. E quando Monet consegue a autorização do pai para estudar as artes, o pai diz: você deve então se dirigir a Paris e se matricular na academia oficial. E lá ele começa a ter seus estudos em Paris. Depois ele conhece novos grupos de jovens pintores que estão buscando uma técnica mais revolucionária, e que são adeptos sobretudo da pintura ao ar livre. Ele vai começar a seguir os ensinamentos do Gustave Courbet, do Edouard Manet, pintores que vinham de uma escola realista, mas que começavam uma estética nova e propagavam muito a pintura feita em meio exterior e de uma pincelada mais solta, mais jovial e também com uma proposta de temas novos. Esse ambiente que nós estamos entrando, para voltar a falar da casa, é a sala de jantar da residência dos Monets. Nós vamos entrar também na cozinha, ver como era o mobiliário, como era a organização da cozinha da casa do artista. Tem um livro muito simpático, muito gostoso de se ler, se chama A Mesa com Monet. Tem o A Mesa com Renoir também e o A Mesa com Monet, que traz várias receitas culinárias que Alice Rochedé fazia, a segunda esposa do Monet, receitas pedidas por ele, alimentos que eles cultivavam na casa, e além das receitas conta a história do artista, a história de Giverny e um pouco do estilo e modo de vida do casal. Bem, depois de um período de Paris, o Claude Monet ele vai residir em cidades aos arredores da capital francesa, em Le Havre. Ele vai residir depois em Argenteuil. São cidades onde ele vai sempre em busca de uma natureza exuberante para retratar nas suas telas. Até que, já com 41 anos de idade, em 1881, ele aluga essa propriedade em Giverny. Aos poucos, conforme a sua fama se torna crescente, o volume de venda de quadros também é maior, ele adquire a propriedade, compra outros terrenos em volta na região e amplia os seus jardins e os seus espaços, constitui um grande ateliê também, onde ele vai passar os últimos 45 anos de vida. Aqui então a gente está conseguindo ver um pouco o local onde residia o Monet. Vejam os azulejos azuis, a cozinha bem azul, né? A azulejaria toda tomando conta de boa parte da cozinha, aberturas também pintadas em azul, vimos lá as panelas, utensílios domésticos. Vocês vão reparar que por toda a casa tem uma série de quadros que são gravuras orientais, porque no final, meados para o fim do século XIX, especialmente a partir de 1853, quando o Japão abriu suas fronteiras ao comércio com o Ocidente, a cultura oriental impregnou a cultura ocidental. Diversas encomendas e compras de porcelana chinesa e japonesa, estamparia, tecidos e gravuras como essas foram adquiridas pela cultura ocidental, especialmente francesa e holandesa. Nesse período, a arte japonesa, sobretudo as gravuras de Hokusai, Hiroshige, se tornaram extremamente apreciadas
pelos artistas franceses. Esses artistas que estavam rompendo com a academia, que foram chamados de impressionistas, também os pós-impressionistas, e muitos deles se tornaram colecionadores de arte japonesa. Então, por toda a casa do Monet, tinha nas paredes penduradas, e conservam-se hoje, né, são mostradas as gravuras, a coleção de gravuras japonesas desse artista. Por isso que temos tantos volumes de quadros orientais nas paredes da residência. Aqui a gente consegue ver que a decoração ela atendeu também a um Art Nouveau, linhas delicadas, curvilíneas. Esse era o espaço em que vivia o artista. Nós vamos agora entrar num outro corredor que vai nos dirigir para a sala ateliê, um dos espaços de ateliê do artista. Vejam só esse espaço que devia ser o de principal aconchego, estudo, requinte e refinamento artístico do Monet na sua residência. Hoje ele está tomado de quadros pelas paredes, reproduções de algumas das principais obras do artista, né? Um mobiliário aqui conservado da época, tapeçaria. Nós vamos ver mesas, escrivaninhas, uma parte de biblioteca, locais de estudo e um local muito iluminado, com várias aberturas de janelas, sempre dando para o jardim, né? Local de grande inspiração do artista. Vamos ver aqui ao fundo o sofá, com um divã, algumas fotos dele, a presença da esposa. Esse é um modo da gente poder conhecer o ambiente em que o artista vivia, seu modo de vida. É claro que tudo isso que a gente está vendo se deu depois de um período de muito sucesso, tanto mercadológico e financeiro, quanto o status dele como artista ter ascendido. Mas a vida do Monet foi muito sofrida até os 40 anos de idade. Ele tem relatos, né, cartas trocadas, depoimentos dele com Renoir, quando eram jovens, iniciando a carreira, em que eles chegaram a passar 8 dias numa localidade em Argenteuil, onde eles iam pintar ao ar livre, em que eles passaram 8 dias a pão e água, sem ter praticamente com o que comer, guardando dinheiro para o material de pintura. Então foi uma vida muito sofrida, até ele conseguir chegar ao status que chegou. A pintura impressionista, de início, ela foi rejeitada, e até o momento dela ser propagada e devidamente comprada, né, adquirida pelos colecionadores, foi um longo tempo de batalha entre os artistas até conseguirem essa independência financeira. Por volta dos 41 até os 50 anos de idade é que vira a chave na carreira do Monet, e ele consegue então adquirir propriedades e ter uma vida mais estável financeiramente. Depois disso é que ele transforma essa localidade no que a gente conhece hoje na Fundação Monet. Vamos agora sair então desse passeio por Giverny e nós vamos fazer um passeio agora indo para a capital francesa, para Paris, onde nós vamos adentrar a um dos mais visitados e importantes museus parisienses, que é o Museu d'Orsay, inicialmente constituído como uma estação ferroviária, a estação d'Orsay. Ela conduzia, né, os viajantes do interior da França até a capital parisiense por trens que não eram locomotivas movidas a vapor, mas locomotivas elétricas. Então, desse modo, a construção desse grande espaço ferroviário se deu numa estética extremamente modernista que foi chamada de Art Nouveau, né, uma estética belíssima na arquitetura e que, a partir dos anos 70, foi transformado em museu com a inauguração em 1983. Agora, já no século passado, aqui no século XX, né? 83 para cá são 37 anos de existência desse museu. Nós vamos então adentrar aos salões do museu justamente na ala, no setor destinado aos artistas impressionistas, alguns realistas e a maioria impressionistas. É o museu uma das principais casas dos impressionistas em Paris. Tem vários museus pela França, pelo mundo, que expõem as obras dos artistas impressionistas, porque realmente a produção foi muito vasta, mas em Paris, o d'Orsay se tornou a casa dos impressionistas em geral. Tem um museu Marmottan também em Paris, que ele abriga a maior quantidade, né, a coleção com a maior quantidade de quadros do Monet. Né? Esse é um museu que a gente não consegue ainda fazer um passeio virtual, um tour
tão grande quanto pelo Dorset que nós estamos fazendo agora, por isso a escolha do Dorset. E o roteiro de hoje, a gente vai ver obras, claro, do Monet, que é a grande estrela do nosso dia, artistas contemporâneos ao Monet, o Renoir, o Cézanne, o Degas, Sisley, estarão presentes nesse museu. Nós vamos começar falando no nosso roteiro de hoje de uma tela, olha que parede interessante essa que nós estamos diante. Entre algumas pinturas impressionistas, que também temos do Manet, do Renoir e do Monet, nós temos aqui no centro um quadro pintado pelo Fantin-Latour, Henri de Fantin-Latour, e aqui à direita um quadro do Whistler, grande pintor inglês, que tem nesse quadro o seu quadro mais conhecido, que é a pintura da sua mãe. É uma composição em tonalidades de preto e cinza. Ele fez parte de um movimento mais realista na pintura inglesa, mas também já rompia com os modos acadêmicos de representação. Eu vou abrir com mais ênfase o quadro do Fantin-Latour, justamente porque é um quadro muito simpático a toda a história que nós vamos estar falando hoje na nossa apresentação. Nesse quadro do Latour, ele se chama o Atelier de Batignolles, um bairro de Paris, onde alguns jovens artistas se reuniam e ali discutiam sobre arte, sobre pintura, faziam uma interação, um diálogo sobre a pintura, pensando em novos modos e novos métodos de exercer a arte. O Monet, enquanto ele esteve na academia nos seus primeiros anos em Paris, ele pintou de modo acadêmico, acabou sendo premiado, selecionado para os salões oficiais parisienses de 64 e 1965, mas a partir de 66 a sua obra ela começa a sofrer rejeição por parte do salão. E ele justamente nesse período está fazendo uma pintura ao ar livre, que ela tende a ser uma pintura revolucionária. Depois, com o tempo, ela foi chamada de impressionista. A essa época esse termo ainda não existia. Mas esse ateliê, que em questão aqui na pintura do Fantin-Latour, ele vai nos mostrar alguns artistas desse grupo, desse núcleo de amigos que se reunia em Batignolles. Ao centro da composição, diante do cavalete, aqui com uma paleta de pintura à mão, pincéis, um olhar concentrado para um modelo, está o Edouard Manet, um dos líderes do grupo que depois foi chamado de impressionismo. Vamos dar um zoom para a gente observar mais de perto a fisionomia do Manet. Ele pintando, olhando concentrado a um modelo sentado numa poltrona. Esse modelo é um poeta, o Astruc, que convivia com o grupo e ali estava também fomentando ideias a respeito do futuro das artes. Aqui ao fundo nós vamos ver alguns personagens muito simbólicos e muito importantes na história da cultura francesa. Esse com chapéu, um pouco mais baixo que os demais, cuja cabeça está emoldurada, é o Pierre-Auguste Renoir, outro importante pintor do impressionismo. Aqui o Renoir. Ao lado do Renoir, de costas para ele, mas a figura ao lado, é o Émile Zola, importante escritor francês, crítico de arte, que muito falou sobre as obras dos impressionistas e dos jovens artistas que surgiram a partir do movimento impressionista. Aqui, mais ao fundo, quase que escondidinho, o Basile, outro artista impressionista, muito amigo do Monet, vinha de uma família mais abastada, com mais condição financeira, e nesse período de juventude do Monet, enquanto ele passava muitas dificuldades na capital francesa, o Basile e sua família o sustentaram por um longo período de tempo. Compravam materiais, pagavam o aluguel, lhe levavam comida, então foi um amigo fiel. Essa amizade ela foi interrompida abruptamente e brevemente em 1870, quando estoura a Guerra Franco-Prussiana. O Basile vai servir a guerra e ele acaba falecendo durante a guerra. Nesse período, o Monet ele se exilou em Londres e ficou, digamos, distante da frente de batalha. Justamente o Claude Monet, o nosso artista hoje em ênfase na nossa apresentação, é esse mais alto, concentrado, observando a pintura do colega Edouard Manet. Por que esse ateliê foi tão importante? Justamente porque eles iniciam um método de pintura ao ar livre, que depois, em 1874, quando da primeira exposição do grupo,
eles vêm a ser chamados pela crítica, por importante crítico francês, Louis Leroy, artistas, chamado Associação dos Artistas Anônimos de Paris. Eles se auto-intitulavam artistas intransigentes, porque eles pintavam de um modo arrojado, diferente da pintura acadêmica. Se chamavam de intransigentes, e por esse modo diferente, que era substancialmente mudar todos os paradigmas de como a pintura acadêmica se fazia. O que era a pintura acadêmica tradicional? Ela tinha cânones, regras de como organizar as cores, a paleta cromática, como organizar as composições, como estruturar bem uma pintura, como conseguir os efeitos de profundidade, fazer diversos estudos de modelos vivos, da figura humana, de arranjos pictóricos de naturezas mortas. Sobretudo, seus temas estavam voltados a temas históricos. Durante todo o período napoleônico, por exemplo, estavam envolvidos a pintura de temas históricos com a finalidade heróica, ou seja, enaltecer o Estado. Então esse cunho político da pintura, vinculado às academias, foi rompido pelos artistas impressionistas de modo conceitual. Eles foram se afastando da pintura histórica. Nesse período houve uma invenção muito importante na história da humanidade, que foi a fotografia. E a fotografia registrava, fazia registros dos acontecimentos históricos. E os pintores, que antes ganhavam a vida com pinturas de retratos, paisagens, cenas históricas, se viram ali desafiados pela nova invenção que foi a foto. Então, alguns pintores começaram a focar, esse grupo de jovens pintores começou a focar numa nova estética, de pegar seus cavaletes, pegar suas tintas, ir ao ar livre, iniciar e concluir a pintura inteiramente ao ar livre. A grande ideia do Monet, do Renoir, do Degas, do Manet, desse grupo de artistas da Associação dos Pintores Anônimos, era justamente captar um instante. Assim como a fotografia captava um instante e registrava em uma imagem, o Monet disse que o seu ideal de pintura era pintar um instante, aquele momento fugaz da luz sobre a natureza, sobre uma edificação, sobre o corpo de uma pessoa. Ou seja, ele vai ser o pintor também do instante. Aqui, para a gente começar a ilustrar isso, eu vou abrir uma das pinturas clássicas, ou muito conhecidas, do Monet, que é o Hotel Roche Noir em Trouville. Essa pintura mostra bem o que é o impressionismo na sua fase inicial. Veja só, é uma cena de uma rua, no balneário de Trouville, uma cena de um balneário praiano, né, para onde se dirigiam a alta sociedade da época na França. Era um balneário muito conhecido, famoso. Ele dá uma ênfase à parte da calçada aqui da rua. O mar a gente mal percebe à esquerda, depois da bancada. Algumas bandeiras, né, acenando no mastro, com o vento mexendo. E à direita esse paredão, esse grande bloco, que é o hotel. O mesmo hotel que 30 anos depois dessa pintura foi inspiração para o Marcel Proust, importante escritor francês, usando esse hotel como inspiração no seu mais famoso livro, Em Busca do Tempo Perdido. Mas vamos ver o que é o impressionismo aqui, qual é a ideia da pintura do instante. Vejam só, o Monet ele pinta a intensidade da luz do sol, como ela bate e reflete na edificação do hotel, no mar, no chão aqui da calçada, na vestimenta branca das pessoas que transitam e como o vento move as bandeiras. As bandeiras são pintadas várias vezes pelo Monet justamente por essa ideia de movimento que ela causa. Por que o Monet vai escolher o branco, né, para as roupas, a tenda ao fundo? Por que tanto branco? Pela reflexão da luz que o branco causa. Então a ideia do Monet é tanto pintar o instante fugidio, aquele momento, e isso, a ideia de uma bandeira tremulando vai representar muito bem, a ideia do movimento instantâneo, mas também fazer um registro da luz instantaneamente sobre a natureza. A pintura impressionista, ela é, sobretudo, uma pesquisa de como a luz incide sobre a natureza. Isso vai modificar a maneira de pintar, tanto a incidência da luz, porque a maior parte da luz na pintura acadêmica eram quadros feitos dentro de ateliês. E nesses quadros, a luz num ambiente fechado, ela incide, se propaga de um modo diferente num ambiente aberto. Então aquela luz mais diluída, difusa da pintura acadêmica,
Basta a gente lembrar, por exemplo, de uma Mona Lisa, né, com aqueles esfumatos e as passagens delicadas de luz e sombra. Não, a luz é diferente no ambiente externo, com a intensidade direta do sol. Se a gente for pensar, por exemplo, nas sombras, as sombras num espaço fechado, no ateliê, que era da pintura acadêmica, normalmente ela era mais castanha, acinzentada. E esse padrão de pintar a luz e a sombra também era utilizado nas pinturas que mostravam paisagens ou cenas representadas. Mesmo que tivessem ambientações ao ar livre, elas eram estilizações, idealizações, com sombras castanhas, acinzentadas, uma luz mais difusa. O impressionismo quis pintar a luz do sol, a incidência da luz do sol direta e impactante sobre as pessoas, as edificações, o meio urbano e também sobre a natureza. Por isso, essa pintura com contrastes mais intensos da luz do sol e a sombra mais intensa provocada justamente pela intensidade da luz, como uma consequência da intensidade da luz. Vamos voltar para dentro do museu, conforme eu for mudando as pinturas, a gente vai comentando mais sobre o estilo impressionista e também sobre as maneiras com que os artistas criaram os truques para suas obras. Aqui ao fundo nós vamos ver pinturas marinhas do Monet, um importante quadro de Edouard Manet que chocou a sociedade parisiense à época, o almoço campestre aqui, né, do Edouard Manet, uma cena que foi bastante chocante, justamente por ele pintar dois membros da aristocracia parisiense com duas moças nuas, e a nudez até esse momento na arte ela era voltada a representações mitológicas, né, de deuses e deusas da mitologia, e aqui ele vai colocar a nudez explícita como se fossem pessoas da sociedade ou pessoas comuns, né? E a moça em questão no primeiro plano era justamente uma modelo, atriz e modelo, que posou para diversos artistas, sobretudo pelo próprio Manet, e que ela era muito conhecida já na cidade, então lhe deu um ar de vulgaridade à pintura. O Manet não era tão adepto da pintura ao ar livre quanto o Monet, o Renoir e os demais impressionistas, mas ele é, sobretudo, um grande mentor desses artistas. Ele era 10 anos mais experiente do que eles, e a sua maneira de pintar, as suas ideias, sem dúvida, influenciou diretamente os jovens que estavam surgindo. Esse daqui, esse pequeno quadro, chamado As Papoulas, é um dos quadros mais conhecidos do Monet. Nós vamos agora ver ele com mais detalhe e também entender um pouco mais do que é o impressionismo. Vejam que beleza! Já em Argenteuil, ele vai sair pelos campos em busca de suas paisagens a serem representadas na pintura. São paisagens que ele vai estar justamente interessado na incidência da luz sobre a natureza. Aqui nós vemos um dia ensolarado, um dia claro, com algumas nuvens pelo céu, as nuvens tratadas em perspectiva, né, elas reduzidas ao fundo, próximo do horizonte, e maiores na parte superior da tela. E um grande campo de plantação de papoulas. Aqui ao fundo, uma senhora e uma criança caminhando, como modelo, e outras duas na frente. Como modelo serviu a primeira esposa do Monet, a Camille Monet, e o seu filho Jean. Bem, nessa pintura, ele vai fazer uma pintura instantânea, imediata. As pinceladas são rápidas, são borradas. Eu vou dar um pouco de zoom e vocês vão poder perceber como ele não faz o desenho das flores, mas sim borrões de tinta, vamos chamar assim, aonde com pequenas pinceladas instantâneas, rápidas e de tinta espessa, ele define o campo de papoulas. Pois bem, quando em 1874 essa pintura é exposta na primeira exposição de arte dos assim chamados impressionistas, a crítica ela cai em cima, justamente porque parecia um quadro ainda esboçado, não acabado, não havia o desenho bem definido, parecia muito borrado, muito inicial, no estágio inicial, e já foi afirmada como uma pintura finalizada. Pois bem, o impressionismo ele tinha esse aspecto da pintura rápida, fugidia, borrada, de pinceladas grossas, sem tratar muito dos esfumatos, sem tratar muito das variações cromáticas polidas. E por que isso? Pense em um artista chegando para pintar ao ar livre,
E ele está interessado na intensidade da luz do Sol e o Sol em um posicionamento. Ao meio-dia, essa intensidade da luz é outra e a posição do Sol também é outra. Às 4 da tarde é completamente o oposto das 9 horas da manhã. De modo que o artista tem que ser muito rápido. E por ser rápido, ele não para alisar a pintura, para fazer as transições cromáticas, fazer o desenho prévio. Ele faz uma pintura imediata. É como se ele pegasse a tinta diretamente da paleta, com o pincel, e colocasse na tela. E a tinta pura. Então a cor vai ficar muito vibrante, muito intensa e as pinceladas marcadas e espessas. Essa é uma das características fundamentais do impressionismo do Monet. Retornando à nossa sala do museu, nas paredes ao lado nós vamos ter uma porção de quadros de outros artistas ditos impressionistas, né, do grupo dos artistas anônimos e do próprio Monet. São cenas normalmente de paisagens que os artistas faziam a pintura ao ar livre. O interesse maior deles estava na pintura de paisagens, seja ela urbana, seja ela do campo. O urbanismo também comoveu os artistas desse período, principalmente porque é um período de transformação de Paris, da reurbanização de Paris, feita pelo Barão Haussmann, onde ele vai transformar uma Paris que era ainda com um sentido um tanto quanto medieval, para essa Paris urbana que nós visitamos hoje como turistas. Vamos ver mais um quadro do Monet, pintado em Argentel, que é a ponte com a ferrovia. Veja que interessante o ângulo que ele pegou, ele está bem na margem do rio, quase com os pés na água. Na verdade, ele vai, de fato, fazer muitos quadros de dentro da água. Esse período de Argentel, ele pega um barco, ele tem um barco, esse barco ele transforma em barco ateliê. Sai navegando pelo rio Sena e ele ancora, ele atraca seu barco em uma margem de rio ou em algum ponto do interior do rio mesmo, e dali, com aquele ângulo bastante diferente, ele executa uma de suas pinturas impressionistas. E as pontes de ferrovia dessa região foram retratadas por ele em diversos quadros. Esse é um quadro que também vai nos mostrar tipicamente o impressionismo. Se a gente der um zoom e olhar bem de pertinho, a pintura da água aqui do rio, a gente vai ver com a pincelada marcada, com uma pincelada única, não espalhada e esfumaçada. Ou seja, o traço do pincel do artista está aparente, está marcado, e a gente consegue sentir também a espessura da tinta. É claro que ao vivo a gente tem muito mais essa sensação da tinta espessa, né, da densidade da matéria. Caminhando pelo museu, nós vamos chegar a outras obras muito representativas na carreira do artista. Essa sala que nós estamos entrando, ela é muito simpática, porque ela é a sala também em que vai mostrar diversas obras de um de seus melhores amigos no período de pintura impressionista, que era o Edgar Degas. Aqui nós vemos uma série de esculturas em bronze de bailarinas do Degas. Na parede mais ao fundo, nós vamos ter aqui quadros tratando do tema do balé, pintados pelo Degas. O quadro talvez mais famoso, que é justamente a lição de balé. Vamos olhar esse quadro, acho que eu separei ele também aqui para a gente ver ele mais de pertinho. Esse é do Degas, tá, gente? Esse não é um quadro do Monet, não. Para quem está entrando ao longo da transmissão, hoje nós estamos filmando assim na horizontal, com um pouco mais de cobertura, né? de amplitude das telas, das imagens na tela do celular, né? Na filmagem. E a transmissão está sendo feita pelo Instagram e também pelo YouTube. Então, para aqueles que estiverem vendo pelo computador, a sugestão é assistirem pelo YouTube, que a imagem já vem horizontal. Se vocês verem pelo computador a imagem pelo Instagram, ela vai aparecer invertida, né? Ela vai parecer que está na vertical. Para quem estiver acompanhando pelo celular, segue pelo YouTube ou pelo Instagram, só virar o seu celular na horizontal para poder ver direitinho a imagem. Aqui nós estamos observando uma tela do Degas, colega do Monet. Veja a composição diagonal,
típica do Degas, áreas não ocupadas, né? Esse primeiro plano livre, convidativo para nós entrarmos na cena, e o conjunto das pequenas bailarinas margeando a composição. Tem uma em primeiro plano de costas e as demais todas encostadas na parede, com o professor dando a lição e provavelmente corrigindo a postura da menina que tem a cinta verde na cintura, né? Ele olha concentrado para ela, enquanto que ela presta atenção naquilo que o professor explica. Enquanto isso, as outras todas esperam o momento de continuar a aula. Voltando à sala, nós vamos ver outros quadros do Monet, entre eles quadros também dos anos 70, um deles aqui, o Almoço. Esse almoço e provavelmente havia sido servido o almoço. A gente vê que as taças com vinho ainda conservam um pouco do vinho, pães, frutos, uma mesa aqui com a toalha branca colocada e virada, como se alguém já tivesse estado ali e foi possivelmente fazer um passeio pós-refeição, e as duas senhoras aqui retornando ao local. Ao lado desse quadro, nós vamos ter um outro quadro bem interessante do Monet, que é o quadro dos Pirus, a Regata em Argenteuil, e vizinhos a ele uma sequência de quadros do Edouard Manet. Entre eles, o retrato que o Edouard Manet fez de uma jovem pintora, a Berthe Morisot, também pintora impressionista. A Berthe Morisot casou-se nessa época com o irmão do Edouard Manet, o Eugène Manet, e se tornou membro do grupo, participante das exposições, dos encontros literários e pictóricos, das discussões culturais e artísticas. Importante pintora do século XIX de Paris. Vamos olhar um pouquinho com mais carinho para esses quadros do Monet. Voltando aqui no quadro dos Pirus. É um quadro que marca uma fase importante da vida. O Monet, entre altos e baixos na sua vida financeira, ele recebe uma encomenda de um barão belga, Rocheder, para que ele fosse à residência, ao castelo dessa família, que pintasse 4 quadros para decorar o palácio. Pois bem, ele faz entre esses 4 quadros uma vista dos jardins, onde ele representa diversos perus. Ele está colocado mais abaixo da colina e faz a pintura dos perus com umas pinceladas bem impressionistas, bem estridentes, ágeis e rápidas. E ao fundo a residência dos Rocheder. O que é interessante? Porque dessa relação vai nascer uma grande amizade. A família Rocheder é uma família que está de nobres decadentes e que acabam em pouco tempo, após as composições do Monet, eles acabam perdendo sua fortuna e vindo à bancarrota, vindo a ter a sua casa leiloada, suas propriedades leiloadas. Mas o Monet, nos meses em que ele passa na residência dos Rocheder executando as pinturas, ele tece uma amizade com o casal e com seus filhos. E acaba recebendo os Rocheder na sua propriedade em Argenteuil, quando esses ficam sem uma residência. Então o Monet acaba prestando uma solidariedade e vai tecer ali uma grande amizade com esse casal. O mais curioso é que após algum tempo depois, né, a esposa do Monet, a Camille, em 1879, ela acaba dando à luz ao segundo filho do casal e pouco tempo depois ela falece, deixando o Monet em grande depressão e viúvo. E a família Rocheder justamente é aquela família que vai lhe dar total apoio. Passa-se algum tempo e o senhor Rocheder vem a falecer. E essa amizade que foi tecida ao longo dos anos entre o Monet e toda a família Rocheder acaba levando ao matrimônio do pintor Claude Monet com a Alice Rocheder. E eles juntam as duas famílias. Filhos,
a senhora Rochedé com seus 6 filhos. Então, ao todos, eles viviam na propriedade em 10 pessoas. Monet e senhora Rochedé, a Alice Rochedé, que depois vai se tornar sua esposa, e os 8 filhos, os 2 do Monet e os 6 da Alice. Seguindo mais adiante por nosso tour pelo Dorset, entramos numa sala onde tem alguns dos mais carinhosos quadros do Pierre-Auguste Renoir. Aqui o baile no Moulin de la Galette, um dos quadros mais conhecidos do Renoir. Vamos também olhar ele com um pouquinho mais de amplitude. O Moulin de la Galette era um dos principais pontos de encontros do meio boêmio no bairro de Montmartre, em Paris. Ainda hoje é possível visitar, tem um restaurante lá do Moulin de la Galette, mas na época organizava-se, além de restaurante, café, diversas atividades de bailes e matinês, bailes diurnos e noturnos. E ali era um ponto de encontro boêmio. Aqui o Renoir fez essa representação de um desses dias, né, de baile, de boemia matinal, né, durante o dia, representado pelo Renoir. Aqui em primeiro plano ele põe um grupo de amigos que serviu-lhe de modelo, e ao fundo ele vai interpretando o festejo, o movimento da dança, da paleta do pintor nessa época, que variava entre as tonalidades de azul prússia, azul cobalto, com amarelo ocre, e as tonalidades de verde esmeralda ao fundo na vegetação. Então, tanto o Monet quanto o Renoir, eles foram os dois principais, ou mais famosos artistas do impressionismo, conquistaram um volume de mercado e de fama e notoriedade maior ao longo do tempo. Mas muito próximo dessa pintura, nós temos alguns quadros do Monet que são extremamente conhecidos também, e quadros com uma linguagem muito própria do impressionismo e muito própria do Monet, do seu jeito de fazer a pintura impressionista. Falando sobre impressionismo, eu havia dito que era um grupo, nasce como um grupo da Associação dos Artistas Anônimos de Paris, e que depois eles vão ser chamados de impressionistas, né? Eles se auto-chamavam de intransigentes, mas na exposição de 1874, o Leroy faz uma crítica chamando esses quadros de meras impressões da realidade, com um modo pejorativo, mas eles assimilam isso, né, e acabam se autoproclamando os impressionistas, porque causavam uma impressão da realidade, não a realidade em si. Esse nome ele vem de um quadro do Monet, que está hoje no Museu Marmottan, chamado Impressão do Nascer do Sol, o Sol Nascente, né? Aqui nós vamos ver uma pintura do Monet da Estação Saint-Lazare de Paris. Esse projeto de reurbanização de Paris vai trazer novas inspirações dos artistas, tanto pela movimentação urbana, quanto as novas construções arquitetônicas. A Estação Saint-Lazare, construída de ferro, vidro, e com a chegada das locomotivas no meio da fumaça, vai inspirar o Monet a fazer desse tema um dos seus tantos temas da pintura fugidia, da pintura instantânea do dia a dia. Ele não vai estar aqui interessado no movimento da locomotiva, na ideia de progresso, no caos social, nas revoluções sociais que aconteceram no processo industrial. Mas ele vai estar interessado, sobretudo, no movimento causado pela fumaça, que ela está hora condensada, faz sumir uma locomotiva, para depois ela se dispersar e fazer surgir ao fundo os edifícios de Paris. Ou seja, o que essa cortina de fumaça revela e encobre, né? Ou seja, são diferentes pinturas a cada instante que ele pode retratar. O Monet faz desse tema uma série, ele pinta cerca de 17 quadros representando a Estação Saint-Lazare. Esse daqui é um dos mais conhecidos. E a gente vai ver bem essa pincelada impressionista. Quase ao lado dele, na mesma sala do museu, nós temos uma pintura muito interessante, que é a Rua Montorgueil, em Paris, no festejo de 30 de junho de 1878. É uma pintura que vai celebrar o último e o melhor da arte mundial, da ciência, dos avanços tecnológicos da época, ou seja, era uma exposição para colocar em contato cultura, tecnologia, ciência, a ideia de progresso vindo com a Revolução, e havia a exposição internacional, ela finalizava, ela encerrava
com um grande desfile, com uma grande festa. Aqui ele se coloca num apartamento, na parte alta, de frente para a rua, onde diversas pessoas caminham e transitam pelo boulevard, e nas residências, nas janelas, as bandeiras da França tremulam, né? Onde dá toda essa ideia do instante, do movimento novamente. Vejam que tem uma questão muito interessante na pintura impressionista, que é o uso da cor. A essa época, o primeiro movimento artístico a fazer uso da tinta entubada, né? Da tinta industrializada em tubo. E a indústria química descobriu uma série de colorações novas que antes, com a pintura feita à base de tintas naturais, os artistas não conseguiam. Por exemplo, as tintas à base de cobalto, como azul cobalto, tintas à base de cromo, como os amarelos alaranjados, os vermelhos e amarelos de cádmio. Então a indústria química potencializou novas cores e cores mais vibrantes aos artistas. Também dando um zoom nesse quadro, a gente vai perceber melhor a pincelada impressionista do Monet. Vejam que são pinceladas únicas, batidas, é uma pincelada única de vermelho, ao lado de uma branca e de um azul que ele faz essa bandeira. A bandeira esvoaçante aqui é uma pincelada quebrada de vermelho, intenso, com o branco e depois o azul, sem mistura prévia das cores. E percebam os transeuntes, as pessoas que caminham na rua, como elas são definidas com pouco traço. Vejam que ele consegue, com uma pincelada, definir a cabeça e o corpo de uma pessoa andando, né? Com pequenos riscos, a se aproximando, vendo de perto, parece um caos. Uma pintura abstrata, repleta de riscos que talvez não signifiquem nada. Mas quando nos afastamos, compreendemos que elas representam o movimento das pessoas andando pelas ruas. Então a pintura impressionista ela foi muito rejeitada no início por parecer esboços, borrões, obras mal pintadas, mal acabadas. Mas depois, o público entendendo o princípio da obra, essas pinturas foram ovacionadas. E a aceitação do grupo foi intensa. O Monet ele fez fortuna especialmente após os anos 1880, quando Duran Ruel, que era seu principal galerista, consegue colocar o Monet no mercado americano, começa a organizar mostras da pintura do artista para o mercado americano. E o mercado americano absorve muito bem a pintura impressionista, a pintura nova, a pintura moderna. Em parte porque comprar a obra dos artistas acadêmicos ou mais históricos franceses era mais caro, em parte porque a sociedade americana estava mais aberta, dentre outros de Jardim, que são interessantes a gente comentar também, com uma ênfase do zoom. Esses campos de tulipas na Holanda mostram a viagem, uma das várias viagens que o Monet fez para fora da França. Ele faz cerca de 4 viagens à Holanda, vai algumas vezes a Londres, vai à Itália, e ele reflete na sua pintura o ar, a luz dessas regiões longevas, né, dos seus passeios com um cunho pictórico. E essa daqui é uma paisagem da Holanda, dos campos de tulipa holandês com seus moinhos. O outro quadro aqui ao lado é o quadro da jovem com a sombrinha. No período, na época do seu primeiro casamento com a Camille, ele retratou a Camille em passeios de sombrinha, junto também com o seu filho Jean. Depois da morte da sua primeira esposa, quem lhe serve de modelo é uma de suas enteadas, a Suzanne Rochedé, aqui retratada pelo artista. Ele a coloca de branco justamente para ver a variação da luz e das sombras em cima de um tecido branco que reflete mais luminosidade. Então a sombra numa pintura impressionista ele vai estar muito relacionado com a luz do ambiente, com a reflexão da luz. Portanto, a sombra será também colorida. Vejam os tons azulados, lilazes, violáceos e rosados na sombra do vestido. Para o Monet, a sua sombra, né, a sua paleta, a sua cor atmosférica, ela estava muito relacionada justamente com as cores mais frias. Ele dizia que os tons azuis pálidos, os tons azuis violáceos e o violeta calmo melhor representavam a atmosfera, a coloração do ar. Nessa parede nós vamos ver alguns dos quadros do Monet de sua fase a partir de 1880. Aqui à frente, adiante, nós temos uma pintura dos álamos, um tema que ele reproduziu diversas vezes, os campos de feno e duas das variações da Catedral de Rouen. O Monet
ele, depois de 1880, especialmente a partir de 1890, ele se dedica a pinturas em série. Então ele pega, por exemplo, o Monte de Feno, a Catedral de Rouen ou os Álamos e faz uma série variada de 20 a 28 pinturas com o mesmo tema, retratando as diferentes horas da tarde, à noite e nas 4 estações do ano, justamente tentando captar a intensidade da luz, servir um registro, quase como um relógio e calendário das variações luminosas na natureza. O mesmo ele faz com a Catedral de Rouen. Ele não está interessado no sentido religioso de uma igreja, mas ele vê a massa material, os blocos de concreto de uma catedral, como um objeto estático que estará sempre ali, onde ele pode ver toda a variação da luz na modelagem da forma desse objeto, dessa grande construção, nas diferentes horas do dia, como ele vai fazer nesse caso. Ao lado dela, tem uma das famosas pinturas do Monet, da ponte japonesa no seu jardim de nenúfares, que é a última pintura que a gente vai olhar na nossa exposição de hoje e está devidamente relacionado ao início do nosso nenúfares e um dos seus quadros que beiram a abstração, né, exclusivamente pintando os reflexos dos nenúfares no lago. O Monet vai dizer depois de 1900 que o grande desafio da sua carreira naquele momento era conseguir pintar o reflexo na água. Por isso que ele está interessado em pintar o jardim aquático com o lago, com as plantas flutuantes e o reflexo da vegetação em volta e do céu na água. Com essa pintura, com essas duas pinturas dos jardins de nenúfares do Monet, a gente vai encerrando a nossa exposição virtual pelo Museu Virtual de hoje. Agradeço a todos a participação, a presença em nossa live e convidá-los para no dia 1º de maio vai ter uma maratona virtual no Instagram e no YouTube do Instituto Maratona Cultural, onde terão uma série de apresentações musicais, como se fosse a Maratona Cultural, só que de modo virtual. E nela nós faremos às 2 horas da tarde do dia 1º de maio uma apresentação do Museu Virtual também pelo Museu do Louvre. Fico com a todos, um agradecimento especial aos nossos patrocinadores e parceiros, o Corporate Party e o Paradigma Cinearte, e a